Olá, pessoal. Vamos continuando nosso estudo e revisão da lição ao longo do trimestre, agora chegando já no finalzinho desse trimestre, lição de número 10, quase terminando o nosso período. Coisas peculiares do que a gente tem visto na temática da lição. Uma coisa interessante é o verso da semana passada deu título à lição dessa semana. Aquilo que estava como atenção primária na lição da semana passada, como provocação no verso, trazendo, obviamente, naquela lição um olhar para essa abordagem recorrente no livro de João, de Deus se apresentando como eu sou e nas diversas circunstâncias em que isso aparece. A lição dessa semana toma desse mesmo tema um pedaço, um recorte, como assunto de atenção para a semana. Então vamos lá, o título da lição, o verso principal de memorização, para depois a gente começar a discutir um pouquinho os temas dessa lição. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João, capítulo 1, versículo 18. Não sei se vocês percebem, mas a lição, ela por várias vezes retorna ao capítulo 1 de João. Embora a gente tenha varrido vários temas diferentes ao longo desse trimestre, o fato é que a lição mais importante do Evangelho de João parece estar no capítulo 1. Não que as outras partes não sejam importantes. São, e são bastante importantes, mas elas fazem sentido quando a gente compreende a essência do capítulo 1 de João. E o capítulo 1 é riquíssimo, ele traz em cada frase, em cada sentença, uma série enorme de conteúdos, algo que chama a atenção na escrita, considerando que quem está escrevendo esse texto é João, um sujeito que não tem toda a capacidade e letramento usual, como, por exemplo, Paulo. Mas João consegue ser absurdamente profundo nos seus textos, a despeito de ser muito simples na sua forma de abordagem. Quando a gente pega essa vertente de tripla, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o que abre a lição dessa semana para a gente estudar, os autores da lição propõem, em primeiro lugar, uma observação na estruturação do Evangelho de João, na estruturação do livro de João, em 4 blocos, 4 estruturas principais. O prólogo, que é o capítulo 1, dos versos 1 ao 18. O que ele chama de livro de sinais, ou livro dos sinais, onde os milagres e vários outros sinais de Jesus, que apontam para quem é Jesus, são demonstrados. A gente viu uma parte disso na lição de número 1 e 2 desse trimestre, e depois voltamos a elas em alguns temas correlatos na sequência das lições. O terceiro grande bloco que aparece no Evangelho é chamado de o livro da glória, e esse é o bloco de atenção para essa semana. E particularmente nesse bloco estão interligados 4 grandes e importantes capítulos da Bíblia, coroados por um último capítulo principal, que é o 17, e depois uma sequência, que é uma sequência que caminha para os eventos finais de cruz e ressurreição, dos capítulos 18 ao 20. Mas os principais estão no 13, 14, 15 e 16, culminando no capítulo 17, que é onde a glória de Deus aparece e manifesta nos primeiros versos. É chegada a minha hora, Pai, glorifica o teu Filho. O último bloco é o epílogo, que está lá no capítulo 21, fechando o texto e dando sentido a todo o Evangelho de João, principalmente dizendo para a gente por que o Evangelho foi escrito. É o que vimos na lição de número 1 desse trimestre. Posto isso como introdução da semana, e vale aí uma leitura atenta a esses trechos. Óbvio, talvez seja impossível nessa semana ler o livro inteiro, mas se você tiver condições de fazê-lo, faça, olhando por blocos. Ou seja, leia o capítulo 1, dos versos 1 a 18, depois tome tempo lendo dos versos 19 a 51 e os demais capítulos até o 12, fechando esse segundo bloco, depois tome atenção ao terceiro bloco e, por fim, leia o epílogo. Se houver chance, faça isso durante a semana, será uma leitura interessante a partir dessa visão temática em 4 grandes partes. Ao falar da glória, ao falar desse trecho que aponta para a glória, há uma prévia desse texto, ou seja, é como se os aspectos da glória de Cristo fossem sendo construídos ao pouco. Na realidade, eles são construídos desde o capítulo 1, mas os capítulos 13, 14, 15 e 16 mostram um aspecto importante que culmina no 17 com essa expressão máxima da glória de Cristo no Evangelho de João, que é o sacrifício de Cristo. O que os capítulos 13, 14, 15 e 16 nos ensinam de tão relevante, a ponto de ser trazido como uma referência
para essa expressão tripla: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, que estão presentes nesse conjunto de capítulos. Bom, a primeira coisa interessante é que esses capítulos formam o que para mim é a parte mais fantástica da Bíblia, são os meus textos prediletos da Bíblia, dos capítulos 13 a 17, que descrevem o último discurso de Jesus, a última fala de Jesus aos discípulos, numa tentativa de concentrar todo o evangelho em um único discurso. Tudo aquilo que de fato era importante e que manteria os discípulos unidos, focados na missão, despertos à missão e principalmente levaria os discípulos a uma conversão no sentido máximo, estão concentrados nestes capítulos. Portanto, há uma atenção especial que deveríamos ter a esse discurso de Jesus, a essas instruções de Jesus. E por que é importante essa percepção? Existem padrões, existem referências estruturais nesse texto que vinculam a descrição ao que estava presente desde os textos de Moisés lá no Pentateuco e por todo o restante do Velho Testamento, no apontamento para Jesus como Messias. Há algo de importante relatado em cada um desses 4 capítulos que vincula-se com aquilo que estava lá atrás nos demais textos. Inclusive na estrutura formal, na maneira estruturada do texto, como a gente percebe, por exemplo, e o autor faz alusão a isso, nas despedidas de grandes nomes do Velho Testamento. A despedida de Moisés, a despedida e bênção de Jacó, trazem referências parecidas com as que Jesus usa nesse último discurso e conclui com a sua última oração. O que significa que, de alguma maneira, essas estruturas se interligam como lições importantes para o povo de Deus em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer circunstância. Primeira coisa legal de olhar é o contexto. Os discípulos estavam, até certo ponto, surpresos, atônitos com alguns dos eventos, como, por exemplo, o evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas também preocupados com algumas falas discrepantes com essa cena, como, por exemplo, a fala de Jesus de que Jerusalém será destruída, ou mais, a fala de Jesus de que ele está indo embora e não volta mais. E eles começam a ter essa sensação estranha de despedida, misturada com um evento glorioso como a entrada triunfal, misturada com uma expectativa de um Messias rei que pudesse se manifestar e estabelecer o seu reino, ao mesmo tempo com uma introspecção bastante profunda com respeito às palavras de Jesus, a respeito tanto da destruição de Jerusalém quanto da sua própria morte. Tudo isso se mistura em um conjunto de sentimentos que torna o momento da ceia, esse momento específico dessa reunião de Jesus com os discípulos, bastante distinto de tudo aquilo que eles já haviam passado. E é nesse contexto de uma mistura de tristeza, ansiedade, medo, esperança, expectativa e alegria, ou seja, tudo isso misturado, dá o contexto para a fala de Jesus, para as coisas que Jesus vai dizer especificamente nesses textos, nestas abordagens, nessa circunstância em especial. E há uma preocupação de Jesus inicial com esse medo dos discípulos do isolamento, do desligamento com Jesus, seja pela fala de que ele vai morrer, seja pela fala de que ele vai embora. E isso produz um tipo de expectativa que vai culminar ali na frente numa tristeza profunda, tristeza essa que poderia levar os discípulos a uma desilusão completa. E, portanto, Jesus começa a se preocupar em deixar referências, marcas na sua fala que permitam aos discípulos, quando necessidade houver para essas questões, se ancorar, se aferrar, se apegar a essas palavras de Jesus. Quando a gente olha o contexto do capítulo 13, a ceia, o lava-pés e tudo aquilo que está envolvido nessa cerimônia, em contraste com a entrada triunfal em Jerusalém, o rei, Messias, agora contrasta com a figura de um sujeito como servo, ajoelhado e lavando os pés dos discípulos e cuidando deles. E aí aparece de novo a incompreensão dos discípulos de tudo aquilo que ocorre. O que essa cena primeira nos ensina, o que essa perspectiva inicial de um Jesus humilde, de um Jesus lavando os pés dos discípulos, versus os discípulos se entreolhando desconcertados, como pode ele, sendo o nosso rei e mestre, estar lavando os pés? Mas nenhum deles se dá ao bem de tomar as toalhas dos ombros de Cristo, pegar as bacias e lavar os pés dos outros. Ou seja, são orgulhosos demais para fazer isso, mas ao mesmo tempo estão incomodados que Jesus está fazendo. A primeira grande lição interessante que encaminha o que seria a glória de Cristo está aqui.
esse Deus glorioso que é Cristo se faz homem e se humilha, não na morte de cruz, que vai acontecer um pouco mais à frente somente, mas se humilha na condição de estar ali como servo dos seus. O que Jesus está ensinando para toda a cristandade. A vida cristã tem a ver com isso. A salvação, a expectativa do reino, implica em entender o caminho que leva ao reino. E aqui a gente entende a primeira das expressões: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém entenderá quem é Deus se não for a partir de mim. E nesse sentido, o verso que abre a lição apresenta essa realidade. Cristo é o Pai revelado. Cristo é o Deus que se revela, é o Deus que se apresenta, é o Deus que me permite a compreensão do Deus. É o Deus que se faz homem, é o Deus que está entre nós, é o Deus que se humilha. Na sequência disso vem o capítulo 14. Obviamente a gente não vai poder dissecar todos os capítulos na forma e amplitude que cada um desses textos traz, porque há uma infinidade de conteúdos, e daí o meu conselho, leiam com atenção pelo menos esses 4 capítulos, do 13 ao 16. Mas o segundo bloco tem a ver com o resultado dessa cerimônia do lava-pés e da participação da comunhão. O resultado disso é salvação. Os discípulos estavam preocupados com Jesus estar indo embora, perplexos com o que isso significaria, sem entender muito bem, mas um medo começa a invadir, a tristeza também, o coração deles, ainda que eles não saibam exatamente do que se trata. Ouviram, mas não entenderam. Ouviram Jesus falar de morte, mas não compreenderam plenamente o que isso significava. O fato é que agora Jesus, no meio dessa condição de ansiedade, tristeza e medo, Jesus traz uma promessa. E é legal olhar essa promessa à luz deste contexto, porque normalmente a gente aplica essa promessa a nós no nosso contexto, o que também faz sentido. Mas é legal lembrar do contexto dos discípulos. A desilusão completa de todas as suas expectativas. E aí Jesus vira para eles e diz: não fiquem angustiados, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, então acreditem no que eu estou dizendo. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Se não fosse dessa forma, eu jamais teria dito o que disse para vocês. Eu vou preparar lugar, e se eu for, e eu vou, voltarei. Porque eu vou preparar esse lugar, e esse lugar é o lugar de vocês. Voltarei para levar todos vocês para estarem onde eu estiver. Essa promessa de João 14, os versos de 1 a 3, ela tem um contexto muito específico. Ela tem um momento muito particular. É Jesus olhando para 11 pessoas, na realidade 10 delas. A 11ª é o traidor, que agora mistura em Cristo uma sensação de que não há mais salvação para Judas, mas um desejo incontido de Cristo de que Judas caísse a ficha e se arrependesse. Mas o fato é de que essa promessa envolve pelo menos os 10, como uma forma de que eles percebam o que está acontecendo. E por que eu estou falando dos 10 e não dos 12? Tem um escrevendo. E esse um que está escrevendo é o que realmente ficou perto de Jesus o tempo inteiro. Embora ele também não entendesse tudo, alguma coisa ele entendeu. E entendeu tão bem que ele, apesar de, num momento inicial, ameaçar fugir e fugir naquela prisão na turba, quando, na sequência, ele entende o que está acontecendo, ele não consegue se afastar de Jesus. E durante todo o percurso, julgamento e cruz, João esteve perto de Jesus. Portanto, ninguém melhor do que João poderia retratar para a gente o que significou tudo isso. E essas promessas que João caprichosamente vai elencando no seu texto. E a maneira como ele faz a ligação disso é o testemunho claro do porquê também Jesus disse: é você que vai permanecer até o final. Há um plano especial para João. Pedro se incomoda com isso, porque ele, não nós. Quer dizer que ele vai viver e a gente vai morrer? E Jesus ainda pontua: isso não te diz respeito. É plano de Deus. E é interessante, João fica como último legado, última mensagem, última fala para todos os cristãos. É o último apóstolo vivo. E é esse último apóstolo vivo que resgata essas promessas com propriedade para dizer para a gente: Cristo prometeu e ele vai voltar. E ele não vai voltar só porque a promessa é
uma promessa que pode gerar esperança. Não, ele vai voltar porque a gente tem certeza de quem ele é. Ele esteve conosco e ele é o único caminho, é a única alternativa. E o que ele diz é verdade. Com essa estrutura, com esse ancoramento, com essa questão contextual, a gente vai para o próximo bloco. O próximo bloco, que é o bloco que abre o capítulo 15, é uma resposta a algo que estava numa pergunta no capítulo 14. O capítulo 14 começa com uma promessa, mas no meio da promessa vem um sujeito tosco com uma pergunta torta. E a pergunta torta é a pergunta de Tomé, no capítulo 14, os versos 5 e 6. Tomé disse a Jesus: "Não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho?" E aí Jesus responde o que está no título da lição e no verso da lição da semana passada: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim." O que Jesus está respondendo para Tomé? Qual é a questão envolvida aqui? Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele traz o caminho para um contexto diferente do usual. Para a maior parte de nós, um caminho é uma trajetória, uma estrada, e caminhar pelo caminho exige um mapa. Jesus transforma o caminho numa pessoa, o que significa que o mapa é diferente. Se o caminho é uma pessoa, o mapa é convivência. Se o caminho é uma pessoa, o mapa é conhecê-la, conhecer a pessoa. E, portanto, quando Jesus vira para Tomé e diz, eu sou o caminho, Jesus está dizendo para Tomé, em outras palavras, vocês já sabem o caminho. Vocês estão comigo. Estiveram comigo. Andaram comigo. Comeram comigo. Vocês já sabem o caminho. Apenas não abriram-se os olhos para perceber isso. Mas vocês já conhecem o caminho, porque vocês me conhecem. E por isso, vocês têm chance no caminho. Eu sou a verdade. A verdade não é um conceito, não é um conjunto sistemático de doutrinas. A verdade é uma pessoa que tem conteúdo, tem doutrinas e passa e transmite conhecimentos, por isso era chamado de mestre. Mas mais do que qualquer uma dessas coisas, a verdade é uma pessoa. E, portanto, conhecer a verdade é conhecer a pessoa. É fato que, para nós, conhecer a pessoa se tornou uma busca por conhecimento. Ou seja, a gente encontra Jesus quando estuda Jesus. A gente encontra Jesus quando lê sobre Jesus. A gente encontra Jesus por estudar a palavra. Porque Jesus não está face a face conosco, como estava com os discípulos. Portanto, para nós, o caminho são as Escrituras. Mas para os discípulos, embora tivessem as Escrituras e devessem estudá-las, eles tinham a chance de um caminho pessoal. E quando Jesus responde a Tomé, eu sou o caminho, o que ele está dizendo é, eu estou convosco ainda por mais um tempinho. Vê se abre os olhos e entende quem eu sou. Porque eu sou de fato o caminho. Eu sou de fato a verdade. E aí faz sentido João escrever sobre a verdade no capítulo 8, verso 32, e dizer, a verdade vos libertará. Porque a libertação é feita por alguém. Há um resgatador, há um libertador, e esse libertador é Cristo. Neste contexto do capítulo 14, a resposta da Tomé às angústias de Tomé, que não eram só dele, eram angústias de todos. Elas vão aparecer em várias falas. Aparece na fala indireta de Pedro, a quem iremos. Aparece na fala de Filipe, eu quero ver o Pai, mostra-nos o Pai. Aparece na fala de todos. Nas falas ditas e nas falas silenciosas dos olhares incertos dos discípulos. O que a gente tem como consequência disso? A gente tem como consequência disso uma outra promessa. Eu estou indo embora, mas não se desesperem, vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo embora, a referência vai sair de cena, mas a palavra ficará. E para que vocês continuem compreendendo a palavra, alguém estará com vocês até o fim dos tempos, e esse alguém é o Espírito. E aí vem a promessa de que o Espírito Santo, o outro Consolador, o Paracletos, mesmo título de Jesus, é atribuído ao Espírito, esse acompanhará vocês. E por isso vocês não estarão sozinhos e tampouco serão órfãos. Estarão com alguém que estava comigo na criação, o Espírito. E nesse contexto, o Espírito os levará à compreensão de toda a verdade. E aí vem de novo a questão da fé como um ponto crucial no Evangelho de João. A necessidade de que eles creiam, a necessidade de que eles entendam ao ponto de que esse entendimento se transforma em uma crença
inabalável na pessoa de Cristo. Por conta disso, esse Cristo diz, vocês precisam permanecer ligados, vocês precisam permanecer conectados, e o capítulo 15 descreve essa questão. O capítulo 15 aponta para a direção de que nós precisamos permanecer ligados a Cristo. E no contexto do pós-ascensão, esse permanecer ligado envolve duas coisas principais: o estudo da palavra de Deus e a oração. O que significa dizer que o estar ligados à videira implica estudar a palavra, implica em orar. E por isso a lição dessa semana vai terminar com essa visão de que a verdade de Deus, que é uma pessoa, está representada para nós no século XXI nas Escrituras. Tua palavra é a verdade. A palavra que se fez carne, habitou entre nós, agora se manifesta entre nós a partir da palavra escrita. E o Espírito de Deus que habita em nós nos faz compreender a palavra escrita. E por isso Jesus, no seu contexto de época, pontuou: vocês têm tudo disponível, vocês conhecem todas as coisas, examinam as Escrituras, porque acreditam que nelas existe a vida eterna. A pergunta que não quer calar é: como é que vocês não me enxergam na Bíblia? Porque a Bíblia testifica de mim, mas vocês não querem vir até mim e, portanto, não obterão vida. Essa provocação de Jesus, no contexto dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, ela continua ecoando até os nossos dias. Muita gente fala de Jesus, muita gente aborda coisas sobre Jesus, fala da graça, fala do Cristo maravilhoso que salva, do Cristo que decidiu vir e morrer por todos, o que é verdade. Mas cada vez menos se fala da necessidade do aprofundamento do conhecimento do Cristo que se faz pela palavra. E quanto menos a gente conhece a palavra, mais diferente o Cristo que nós vamos montando vai se tornando das Escrituras. Até que a gente tem um Cristo que na realidade não tem nenhuma ligação com o Cristo do texto. Construímos nosso próprio Deus, ainda que o chamemos de Cristo. E esse é um grande perigo do tempo em que vivemos, porque a fé pode se mesclar com conhecimentos espúrios e ter uma falsa sensação de fé que nos leva à perdição, quando a fé verdadeira nos deveria levar à rendição completa do coração ao Cristo verdadeiro e, consequentemente, à rendição completa do coração à palavra desse Cristo. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama Jesus, anda como ele andou. Essa é a referência do Evangelho. Essa é a referência que significa o texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem trilha o caminho, quem conhece e reconhece a verdade e obedece à verdade, encontra a vida. Quem, ao contrário disso, segue outros caminhos, não reconhece a verdade, não encontrará a vida, será condenado. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana, na revisão desses textos e, principalmente, nos conduza à compreensão do último desses textos, que é o capítulo 17, que já vimos em lições anteriores, mas que nos leve à compreensão plena deste capítulo como referência da oração de Jesus para todos nós, ou por todos nós, no capítulo 17. Oração essa que extrapola o tempo histórico do Cristo e dos apóstolos e vem até os nossos dias como um pedido de que Deus continue nos guiando, nos ajudando, nos auxiliando, nos levando à vitória sobre todas as circunstâncias que o mal provoca nesse mundo. Que Deus abençoe vocês e a mim. É o meu desejo para essa semana. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua companhia, pela oportunidade de ainda podermos estudar tua palavra com liberdade. Dá, Senhor, que possamos compreendê-la, que a compreensão da tua palavra nos leve à percepção e principalmente ao entendimento pleno da pessoa de Cristo, para que possamos, convivendo com Ele, sermos levados dia a dia pelo caminho que conduz até o céu, pelo caminho que conduz até a compreensão plena de quem é Deus. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.